Aprenda a assumir a responsabilidade na sua vida. Bom dia, sejam bem-vindos, quem for entrando ao vivo. Se você está vendo essa live através de uma gravação, saiba que ela vai ser muito útil para a sua vida. Estamos começando hoje um programa aqui nesse Instagram chamado Gotas de Cura Interior, onde todos os dias, às 6h57 da manhã, eu vou abrir uma live. Não vão ser lives longas, vão ser lives ali de 10 a 15 minutinhos, onde eu vou fazer alguma reflexão sobre algum assunto da vida que pode agregar muito para a sua vida, vai te ajudar a se tornar um pouquinho melhor a cada dia, né? A superar algum trauma, a superar alguma dificuldade que você tenha passado na vida, se tornar uma pessoa melhor no geral, porque eu recebo muita mensagem aqui nesse Instagram de muita gente, às vezes perdida, às vezes precisando de uma ajuda, precisando de um ombro amigo para chorar, precisando de um ouvido que ouça as suas lástimas, as suas lamentações. E eu fui compilando essas coisas que as pessoas vêm trazendo até mim, e aí resolvi iniciar aqui. Inicialmente, como eu falei, serão lives mais curtinhas, de 10 a 15 minutos, pelo menos nos primeiros dias, nas primeiras semanas, onde cada dia eu vou selecionar um tema para estar abordando aqui junto com vocês. E o tema de hoje, como eu falei, foi decidido ontem, estava respondendo a uma caixinha de perguntas nos stories e vi essa necessidade. É muito comum as pessoas ficarem reclamando, questionando muitas vezes que o que elas passam é responsabilidade dos pais delas, né? Eu não tive a atenção dos meus pais, eu vivo uma vida difícil hoje porque eu tive uma má relação com os meus pais, eu vivi numa casa que o meu pai traía ou trai a minha mãe, e isso foi um péssimo exemplo para mim. Eu vivo uma vida onde a minha família não me ouve, a minha família não me dá ouvidos, e eu vou falar aqui hoje, conversar, dialogar com vocês como, até certo ponto, isso pode e influencia sim na sua vida, certo? Eu tenho um pai que bebe, que joga, que trai minha mãe, a minha mãe também, ela só vive de fofoca, às vezes ela sai, faz coisa errada, e eu sou uma pessoa infeliz por isso. Se você tem 15 anos de idade, tudo bem. É plausível, você nem tem o que fazer. Se você é menor de idade, você não pode sair de casa, você não tem como se sustentar, é plausível você questionar sobre isso. Clara, Tati, Lucas, Adriana, Kleber, bem-vindos. Só que tem uma questão de o seguinte: a partir do momento eu completei 18 anos, eu já tenho meu trabalho, eu já consigo assumir responsabilidades na minha vida, e ainda assim eu fico usando eu não queria falar desculpa. Obrigado, Tati. Obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. Se a partir do momento que eu consigo assumir o controle da minha vida, eu já tenho idade suficiente para trabalhar, para poder assumir responsabilidades, e eu continuo usando o fato da minha família ser uma família desestruturada, pelas coisas que acontecem de ruim na minha vida, eu já começo a perder um pouco da razão. Por quê? O que os meus pais fizeram, o que os meus pais deixaram de fazer, normalmente não é nem tanto o que os pais fazem, mas o que os pais deixam de fazer. Pode afetar a minha vida até certo ponto, mas eu não posso passar o resto da minha vida culpando eles. E quando eu falo isso, é porque não é o fato tanto de que, como eu falei ontem, né? Você deve honrar seu pai e sua mãe, né? Isso é bíblico, é mandamento. É mandamento que Deus nos deixou. Muito bom. Valeu, Kleber. Valeu, tamo junto. A questão é que o seguinte: você honrar pai e mãe, você não precisa passar o resto da sua vida junto com eles. Você deve honrar, você deve respeitar. E de forma alguma falar mal. Eu falo isso por experiência própria. Eu mesmo fui uma pessoa que eu cresci numa família desestruturada. E eu passei a vida inteira reclamando que tudo de errado na minha vida era por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez aquilo, aí porque minha mãe não me dava muito exemplo, meu pai também não. E vivia falando mal do meu pai e da minha mãe para as outras pessoas.
E aí hoje eu olho para trás assim, eu sinto vergonha disso que eu fazia. Por quê? Vou te dar agora dois exemplos. Exemplo número 1. O meu pai e a minha mãe também foram expostos à mesma realidade que eu fui. Né? A minha mãe me batia muito. Vou botar um exemplo. Minha mãe me batia muito, não me dava todo o carinho que eu achava, que eu necessitava. E aí por isso eu me revoltei, cresci falando mal dela e etc. Amém, amém. Vai lá, Tati. Bom trabalho, hein? Depois você pode botar para ouvir enquanto você faz alguma coisa em casa, esquenta a marmita. Realmente vão ser lives curtinhas e fácil de digestão. Enquanto você faz alguma coisa na vida, você bota ela e vai escutando. Certinho? E se você está vendo aí depois também, deixa um like aí, compartilha esse vídeo aí. São gotas diárias de cura interior para que a gente possa ter uma vida melhor. Mas vamos lá, continuar a reflexão aqui. Meu pai e minha mãe podem ter sido submetidos à mesma vida que eu. Eles tiveram dificuldade, né? Nesse primeiro exemplo. Eles também não tiveram o amor que eles julgavam ser necessário na vida deles, quando eles eram mais novos. E hoje o que eles passam para você, o que eles transmitem para você, pode ser só um reflexo do que eles viveram, do que eles aprenderam com a vida, do que eles aprenderam a viver. E aí, a partir do momento que você continua esse ciclo, a partir do momento que você resolve não quebrar esse ciclo e falar, esse ciclo de não amor encerra em mim. Esse ciclo de não exemplo, esse ciclo de pais que não dão exemplo, se encerra em mim. Eu vou ser exemplo para os meus filhos, eu vou dar todo o amor para os meus filhos, eu vou casar e vou continuar casado com a mesma pessoa por amor a ela e por amor aos meus filhos. Eu não vou casar para me divorciar, porque hoje as pessoas já casam falando, não, mas eu vou ter que casar com separação de bens aqui, porque vai que a gente separa. Já casa pensando em separar. Qual a probabilidade de um casamento desse tem de dar certo? Mínima. E essa é a sociedade atual. Então, é necessário que você assuma as responsabilidades da sua vida, assuma a responsabilidade da sua vida, certo? Para que você não culpe os seus pais. Porque senão, qual a consequência disso? Você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa infeliz, você se torna uma pessoa ansiosa. Por quê? Você não aprendeu a ter responsabilidade, a assumir as rédeas. Vou usar outro exemplo agora que não sejam os pais. Eu estou em uma roda de amigos, eu penso em fazer algo, e aí pergunto a opinião deles. Por exemplo, vou começar uma faculdade. E aí todos os meus amigos, eu vou cursar direito, eu entro na faculdade de direito. Passou um período, 2, eu vi que a faculdade não era para mim. O que eu falo? Entrei na faculdade por impulso e por influência dos meus amigos. Campeão, você entrou na faculdade porque você quis. Seus amigos podem ter te influenciado? Sim, com certeza pode ter influenciado. Mas no fundo a decisão é totalmente sua. E agora entra juntando a questão dos pais com os amigos. Por que isso acontece? Porque você aprendeu a sempre culpar uma terceira pessoa e não assumir a responsabilidade. Você começa a perceber? Se quando eu era ali adolescente para entrar na vida adulta, vamos botar dos meus 13 aos meus 19, 20 anos, eu aprendi a culpar tudo de ruim, tudo de errado na minha vida, jogar a culpa em cima dos meus pais, eu não estou assumindo a responsabilidade. E isso passou para o período da faculdade. Eu começo a culpar os meus amigos por algo de ruim, a minha namorada, porque eu deixei de fazer uma coisa para agradar a minha namorada e ela não retribuiu da forma que eu achei que eu merecia, né? Eu deixei de jogar bola para poder ficar em casa assistindo filme Netflix com minha namorada e ela ainda brigou comigo e eu volto para casa. Mas deixei de jogar bola para poder ficar aqui com ela e ela não me deu valor. Você fez uma escolha. Mas a culpa é da minha namorada, que eu poderia ter ido jogar bola, eu poderia estar lá me divertindo, poderia estar feliz com meus amigos. Tudo bem. É responsabilidade, a vida é assim.
Só que você decidiu estar ali. A culpa não é da sua namorada. Assuma a responsabilidade. Deu bom? A responsabilidade é minha, foi eu que decidi. Deu ruim? A responsabilidade é minha, eu que decidi. Só que por que eu volto tanto no problema dos pais? Porque se você reparar, a raiz é sempre a mesma. A raiz é sempre começa, vamos começar sempre da ordem cronológica. Eu tenho dificuldade no meu casamento para assumir responsabilidade. Por que será? Eu vou fazendo uma retrospectiva. Ao longo da minha vida, quantas responsabilidades eu joguei para cima das pessoas? Quantas vezes eu poderia ter falado, fiz merda, o que eu posso fazer para consertar? E ao invés disso, eu preferia, ao invés de resolver o problema, eu preferia culpar Deus e o mundo e Deus. E por isso que cada dia que passa você vai se enfiando num buraco, você passa a se tornar uma pessoa reativa. Qualquer coisinha que acontece, você explode. Você tem dificuldade de assumir responsabilidade na sua vida porque você ainda não tratou a raiz do problema. E é por isso que você acaba se tornando uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sempre dando murro em ponto de faca, uma pessoa que tem dificuldade de conseguir crescer em algo. Crescer em algo. Quando eu falo crescer, não é o sucesso que todo mundo fala, não. É crescer em responsabilidade mesmo. Pegar, eu me comprometo a estudar isso aqui, então eu vou pegar e vou estudar isso aqui. Se eu não conseguir estudar, não é porque o vizinho está com a furadeira ligada, não é porque eu não tenho uma boa mesinha de estudo, eu não tenho uma boa escrivaninha, a minha cadeira não é confortável, a água da geladeira não está gelada, está um calor infernal. Não, assume a responsabilidade. Eu vou estudar porque eu preciso, estudar é importante para o meu futuro. Independente do calor, independente da mesinha, independente da cadeira, independente do que aconteça, eu vou assumir a responsabilidade. E veja que eu não estou falando aqui que as dificuldades, que essas coisas não atrapalham. É claro que atrapalham, mas eu sei aonde eu quero chegar, certo? Vamos lá. Eu quero passar no vestibular para medicina. Eu quero fazer medicina na faculdade federal. Mas eu tenho dificuldade de estudar porque eu não tenho uma boa mesinha, eu não tenho marca-texto da Estábulo, eu não tenho uma cadeira ergométrica, não sei como é que fala. Porém, eu preciso passar no vestibular. Eu ficar culpando a dificuldade que eu tenho de estudar pela mesinha, pela cadeira, pelo calor, pela água, pelo marca-texto, vai mudar o fato e vai me fazer passar na faculdade de medicina? Não vai. Então, o que acontece? Você precisa assumir a responsabilidade. Cara, eu preciso passar nesse vestibular. Que caia o teto na minha cabeça, que eu sente numa cadeira de plástico, que eu use uma mesinha de plástico daquelas que fica bambeando para um lado e para o outro. Eu vou estudar para o vestibular de medicina e eu vou fazer acontecer. Porque eu ficar culpando essas coisas ao meu redor não vai mudar o resultado final. O que vai mudar o resultado é eu pegar o que eu tenho e fazer acontecer com aquilo ali. Isso me torna uma pessoa menos frustrada. E qual é esse grande segredo, né? Digamos assim, entre muitas aspas, de eu ser essa pessoa menos frustrada? Eu aprender a assumir a responsabilidade da minha vida. Porque quando eu aprendo a assumir a responsabilidade da minha vida, eu passo a ter a noção de que existem coisas que eu não posso controlar. Se eu não posso controlar uma coisa, então é lógico que ela está fora do meu controle. Vou me preocupar com isso? Sim, eu não posso relaxar e delargar essa coisa. Seja o que Deus quiser. Não, eu vou me preocupar com isso, sim. Porém, eu não vou permitir que isso me roube. Eu não vou permitir que a preocupação de estar um calor infernal aqui está me atrapalhando de estudar. Não, preciso me preocupar assim, consigo arrumar um ventilador para colocar ele para mim? Sim, beleza. Veja como essa preocupação pontual me levou a uma solução para algo. Então, eu preciso me preocupar em resolver o que eu consigo controlar. Eu vou conseguir mudar o calor? Não. O que eu posso fazer? Eu posso me adaptar. Porque o calor está me atrapalhando de estudar. Beleza, bicho, mas você vai deixar de estudar porque está calor? Então, a grande reflexão que fica hoje é essa. Independente da situação, independente do que aconteça, do que esteja acontecendo à sua volta, do que aconteceu na sua vida, seja na criação dos seus pais, seja no seu relacionamento, seja no trabalho, na escola, na faculdade, no seu ciclo social com os seus amigos,
independente do que tenha acontecido. Assuma a responsabilidade, mesmo que seja difícil, mesmo que seja trabalhoso, faça acontecer com o que você tem. E se você não conseguiu o resultado fora da curva que você esperava, tudo bem, você trabalhou com o que você tinha na sua realidade ali, com o que estava disposto para você. Não precisa ficar se cobrando tanto. Eu não tive, não consegui, era para eu ter tirado 1000 na redação do Enem, não consegui, tirei 900. Poxa, você foi bem, cara. Para sua realidade, para o calor infernal que estava, para o seu irmão mais novo que ficava toda hora batendo na porta do quarto, para os seus pais que ficavam toda hora, que não sai de dentro desse quarto, vai arrumar a casa, vai passar uma vassoura na casa. Você conseguiu. Aprenda a se respeitar, aprenda a comemorar as pequenas conquistas. Isso vai te tornando uma pessoa cada dia um pouco mais curada, um coração curado, uma pessoa que é grata pelas coisas, uma pessoa que não se deixa levar pela reclamação, uma pessoa que não é amarga com a vida. E a reflexão que fica hoje então é essa: a partir do momento que você assume as responsabilidades da sua vida, você passa a ter mais controle das consequências, você passa a ter controle de onde você quer chegar. E aqui vem outra coisa que é importante, você ter um propósito. Se eu não tivesse o propósito de passar no vestibular para uma faculdade federal em medicina, eu não teria um motivo tão grande para poder estudar fazendo calor, sem ter uma mesinha de estudos, sem ter uma cadeira, passando dificuldades de certa forma, com a minha família perturbando. Mas por que eu fiz? Porque eu tinha um propósito de passar na Faculdade Federal de Medicina. Isso me movimenta, isso me move, mesmo em meio às dificuldades. Então, tenha um propósito claro e assuma as responsabilidades. Não culpe os seus pais. Tudo bem, você pode ter tido uma vida difícil, mas não fique culpando os seus pais para o resto da vida. A partir do momento que você tem a possibilidade de assumir o controle da sua vida, de assumir as responsabilidades mesmo, seja nas dificuldades ou seja nas coisas boas, assuma a responsabilidade. Não desonre seu pai e sua mãe. E veja bem, que como eu falei no começo, honrar pai e mãe não significa que você vai estar colado com eles, que você tem que concordar com tudo que eles façam. Você pode honrar o seu pai e sua mãe discordando deles, você pode honrar o seu pai e sua mãe mesmo não gostando das atitudes deles. Você apenas precisa respeitá-los. Dê a eles o respeito que você queria ter. Dê a eles o respeito que você vai querer ter quando você tiver os seus filhos. Isso vai te tornar uma pessoa muito melhor, isso vai tornar a sua vida mais leve e isso vai tornar você uma pessoa menos ansiosa. Porque é possível viver uma vida sem ansiedade, mas é necessário querer e ir buscar isso. E tamo junto. Por hoje foi isso aí. Até me estendi aí, mais ou menos deu os 15 minutos mesmo que eu tinha falado. Deixa eu ver aqui. Cadê? Clebão, Gustavo, tamo junto. Live número 1 entregue. Então, estaremos aqui todos os dias às 6h57 da manhã. Para você que toma café da manhã, por exemplo, por volta das 7 horas, você pode ouvir essa live enquanto você está tomando seu café. Você pode ouvir essa live aqui. Você bota ela ali no cantinho e vai só ouvindo enquanto você está se arrumando para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para a faculdade. Se você está no ônibus, você consegue ouvir essa live enquanto você está no ônibus. Em vez de você ficar rolando feed de Reels para cima e para baixo, que só vão te deixar uma pessoa mais ansiosa e menos produtiva, menos tudo na vida, você pode colocar essa live aqui, 10, 15 minutinhos aí, ó, cravado, e vai te ajudar a ter um coração mais curado, vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa menos frustrada com a vida, e alguém que aprende a valorizar os pequenos detalhes, a definir um bom propósito e assim buscar uma vida melhor. Tamo junto? Até amanhã, pessoal!